queria te convidar, com muito carinho, a nessa manhã meditar um pouco sobre tudo isso que nos rodeia e que vem como proposta para a gente ser feliz. Acredito que cada um de nós foi criado numa cultura que diz que o caminho para a boa formação, para alguém de bem, para alguém que se sente satisfeito na vida, para alguém que está preparado para a vida, para alguém que quer ser feliz, é ter uma boa formação e ter a abastança de tudo aquilo que é preciso para a pessoa. O material, o vestuário, o intelectual, enfim, a gente crê nisso daí e a gente se lança nessa realidade rotineiramente. E não é diferente desde a antiguidade. A gente percebe que Jesus ele encontra com uma série de pessoas e tem um dos encontros que é um dos mais célebres de Jesus, que foi com um jovem. E esse jovem é conhecido como o jovem rico. E ele era rico de fato em muitos aspectos, como a gente vai notar no texto. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus então, Evangelho de Mateus, capítulo 19. Nós vamos do versículo 16 até o 22, que trata desse encontro, desse rapaz, desse jovem rico com Jesus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, nós vamos do versículo 16 até o versículo 22. E eu quero te convidar a estar bem atento a essa leitura, porque alguns versículos eu gostaria que você lesse comigo, tá ok? Mateus 19, do 16 ao 22, diz assim a palavra de Deus: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Por favor, leia comigo o versículo 17. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Por favor, leia comigo o versículo 21. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra é tão profunda, Senhor, e a gente só consegue, Pai, entender o que isso tem para o nosso coração, essa palavra maravilhosa, se o Senhor mesmo vier apresentar a gente, se for obra do teu Espírito Santo. Então a gente clama: Espírito do Senhor que habita o nosso coração, fala ao nosso coração nessa manhã. Estamos entregues à tua palavra, Pai, esperando receber do Senhor, Pai, um pouco de sabedoria, um pouco de conhecimento da tua parte, um pouco daquilo que a gente precisa para se sentir vivo, Deus, e para ter vida verdadeira nesse mundo. Nos abençoa, Pai, e nos faz enxergar, Pai, o nosso coração nisso tudo. Nos faz questionar a nossa própria existência, Pai, aqui, a vida que a gente tem levado, Deus, de acordo com a tua palavra, sob a ótica dela, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. É esse encontro que Jesus tem. De forma bem paradoxal, Jesus, um homem pobre, que nasce numa aldeia sem importância nenhuma, nem política, nem econômica, que cresce sem receber uma educação acadêmica, sem ter frequentado alguma universidade ou, na época, alguma banca de algum fariseu, algum mestre da lei. Ele que disse que
não tinha onde encostar sua cabeça, ele não tinha riqueza material nenhuma. Essa pessoa recebe agora alguém que está em estado de aflição. Essa mesma passagem, ela se encontra em Marcos e em Lucas, e nessas outras passagens a gente consegue montar um quadro completo, para a gente perceber esse jovem, ele chega e ele se curva aos pés de Jesus. Ele se lança aos pés de Jesus. Ele não está simplesmente ali indagando, ele não está simplesmente ali conversando com alguém. Ele está olhando para Jesus em socorro, procurando ajuda, procurando auxílio para a vida, porque ele de fato creu nisso mesmo que a cultura da humanidade diz que é uma grande verdade, que se nós tivermos uma boa formação acadêmica, se bem material faltar para a gente, se a gente for bem aceito socialmente, a gente vai se sentir completo, fazendo parte da vida. A gente vai se sentir assim, exultante e feliz. Quase como se a felicidade ou esse sentimento de vida, o se sentir vivo, ele fosse possível de ser realizado nesse mundo e com as coisas desse mundo. Esse jovem, ele corre atrás disso a vida inteira. E de fato, ele conquista. Ninguém sabe se por herança ou se por conquista pessoal, mas era alguém que estava ali bem colocado socialmente, em todos os sentidos, e ainda assim, ansioso, cheio de questionamentos, também respirando certa arrogância, tentando levantar perguntas de caráter até mesmo filosófico, existencial para Jesus, e esperando receber uma resposta daquilo que ele poderia realizar para se sentir vivo, para ser feliz. E não é essa a grande busca da gente? Parece que a cada dia a gente vai atrás dessa tal de felicidade, a gente vai atrás dessa tal de realização. E o mundo aí fora, a nossa cultura, oferece dezenas de milhares de propostas a cada um de nós. E olha só, nenhuma dessas coisas é negativa em si. Por favor, preste atenção. Porque esse mesmo versículo, mal interpretado, ele pode gerar uma teologia deficiente, complicada, intrincada assim, e extremamente equivocada. Em momento nenhum, Jesus Cristo está dizendo que o material ou o intelectual é essencialmente ruim, absolutamente. Valeu, Valdemir. Ele não está advogando isso. O que Jesus fala, o que Jesus declara aqui, é que o jovem estava atrás de algo que nem mesmo com toda a sabedoria que ele tinha, conhecimento acadêmico que ele tinha, nem com todo o dinheiro que ele tinha, ele poderia obter. E é interessante, como para aquele jovem, e para cada um de nós, simples palavras que Jesus coloca, mas de forma cirúrgica, precisa, ele revela o coração, e revela o que a gente precisa, e revela qual é o caminho. E aquele jovem fala para Jesus assim: o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Para me sentir vivo, para me sentir fazendo parte dessa coisa boa que é a vida. E se alguém pergunta isso a Jesus, é porque a sensação que se tem é que toda a cultura riu dele, como ri da gente. A gente vive na era do entretenimento. Você liga a televisão e tem dezenas de milhares de canais a cabo. Antigamente a gente tinha poucos, não é verdade? Lembra daquela televisão que a gente tinha antigamente? Que tinha a moldura de madeira, não é? Se caísse água em cima, ela estourava. Tinha um botão, parecia um botão de máquina de lavar, lembra? Aí você pegava ali 3, 4 canais. Se fosse muito bom, você botava um bombril na antena, ficava melhor ainda, né?
botava um menino para segurar, para Cid Moreira não sair dali. Fica aí, que eu quero ouvir a notícia. Era por aí. Hoje em dia você tem Netflix, você tem canal a cabo. Antigamente você tinha, sei lá, 3, 4 cinemas na cidade. Num shopping você tem 10. Você tinha um shopping, agora você tem quantos? Você tem restaurante em cada esquina, você tem opção de muita coisa para a vida. Você tem celular na mão. Você tem condições de adquirir conhecimento, porque essa é a outra era da gente, a era do conhecimento. Você tem Google para tudo na vida. Os níveis de mortalidade infantil no nosso país caíram da década de 70 para cá, da década de 80 para cá. Você tem estrutura, não estou dizendo que é ideal, mas para vistas do que era antigamente, era bem pior, não é verdade? A gente há de admitir que muito progresso se fez até então, né? Não estou vendo ninguém aí andando de conga. Eita, revelei uma idade agora, não foi? A gente tem opção para tudo. A gente tem videogame para tudo. A gente tem internet para tudo. Só que parece que a ansiedade em todo mundo só cresce. Parece que quanto mais opções são oferecidas, mais ansiosas, temerosas, com mais medo de perder e do futuro as pessoas ficam. Parece que quanto mais as pessoas têm, mais medo elas têm de perder o que têm, porque parece que elas entenderam, assim como o jovem rico, que todo bem, todo que é bom nesse mundo, está nesse mundo. É uma visão daquilo que o livro de Eclesiastes fala, de debaixo do sol, da existência. A gente só consegue enxergar aquilo que está bem perto da nossa cara, aquilo que está em neon, aquilo que está propagandeado, aquilo que as pessoas dizem que é bom, e aquilo que a gente consegue correr atrás como sendo meta e objetivo de vida, aonde a gente empenha todo o nosso esforço, porque disso depende a nossa própria felicidade. E sem isso daí a gente resta somente a irrealização. E quando a gente chega lá, ainda assim a gente se cansa, porque manter isso tudo e traçar novos objetivos, de repente a gente vai usar um dos termos mais utilizados atualmente, mudar o nosso mindset. É muito difícil. E quanta gente depressiva e deprimida tem surgido como resultado disso. Quanta gente que está aqui vivendo exatamente esse estado de ansiedade desse jovem. Quanta gente vem à igreja domingo após domingo e fala assim, o que é que eu posso fazer? Quanta gente eu não já atendi em gabinete dizendo, como é que eu posso fazer para ser feliz? E olha, meus irmãos, é triste você viver nesse mundo assim. E aí Jesus, ele começa a revelar o coração desse jovem, e mais do que isso, ele começa a revelar o reino de Deus. E é sobre esse reino que Jesus fala, que nós temos que prestar atenção e nos ater. Porque Jesus, ele não pega o jovem pela pergunta que ele faz, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Jesus não se atém a isso daí. Jesus diz assim, por que me perguntas acerca do que é bom? Jesus eleva o nível da pergunta lá em cima. Jesus faz agora a pergunta, sair da esfera terrestre e agora ocupar a esfera celestial. Fazendo esse jovem tão estudado, tão versado, agora não divagar filosoficamente, mas ser chocado com aquele que é bom. Jesus pergunta para ele, e Jesus fazia muito isso. Ele, em vez de responder, ele perguntava de volta, por que você está me perguntando acerca do que é bom? Você sabe o que é bom? O que é que você conhece sobre o que é bom? O que é que você conhece realmente sobre o que é que faz bem nesse mundo? Aí a gente leva isso para o coração da gente agora. Quais são os nossos conceitos daquilo que é bom? Se é que a gente pode responder, o que é bom? O que é bom nesse mundo? Porque o mundo aí fora vai dizer que bom é muita coisa.
vai dizer que bom é comprar roupa nova, vai dizer que bom é trocar de carro, vai dizer bom que é comprar um celular novo, vai dizer que bom é passar no Enem, vai dizer que bom é casar, vai dizer que bom é isso tudo daí. É tudo isso que gera um senso de realização. Bom é fazer o bem. Bom é fazer o bem, é a gente fazer o bem aos outros, isso é que é o bom, não é verdade? Parece que é a resposta do mundo. Aí Jesus olha assim, só tem um que é bom. Em vez de Jesus responder àquele jovem dizendo assim para ele, olha, faz isso. Jesus está dizendo assim, encontra alguém, você vai descobrir quem é bom, porque Deus é a personificação da bondade. Então bondade ela não se compra, bondade não se adquire, bondade não é uma coisa que se aprende sozinho, bondade não é uma coisa que aprende sentado num banco de universidade, bondade a gente tenta, mas a gente só consegue perceber o que é bondade se a gente enxergar aquele que é bom. Da mesma maneira, meu querido, que se você só consegue enxergar as cores de um arco-íris olhando para ele, você só consegue enxergar a bondade se você entender aquele que criou a bondade. Essa pessoa é Deus. Você quer encontrar na vida o que é bom. E o objetivo nosso é se sentir vivo, encontrando o que é bom. Olhe para Deus. Esse é o seu caminho, meu querido. Esse daí é o seu caminho. E aí, Jesus diz assim, olha, se queres, porém, entrar na vida, se é isso que você está me perguntando, como é que você faz para se sentir vivo? A palavra viva aqui é zoe. É a palavra assim, se você quer encontrar alguma exultação na vida, olha só, você precisa viver para fora de si. E aí Jesus ele começa a mostrar para ele, para aquele jovem, pinça dos 10 mandamentos, e não só dos 10 mandamentos, mas também lá de Deuteronômio, ele começa a mostrar para aquele jovem assim, faz assim, tudo aquilo que é mandamento horizontal, que se dá nos relacionamentos, cumpre eles, né? Então, quer ser quais, né? E o jovem diz assim, mas quais são esses aí? Ele ainda acreditava, o jovem ainda acreditava que podia realizar esse negócio aqui. Ele ainda respirava essa arrogância. E esse é um questionamento do nosso coração. Até que ponto eu tenho procurado e construído a minha própria felicidade a partir de mim mesmo? E para isso eu uso pessoas, eu obedeço mandamentos, mas não com a finalidade do próximo, mas com a finalidade de me sentir bem comigo mesmo. Então, o fazer alguma obra social, participar de algum ministério da igreja, ajudar alguém que precisa, alguém a atravessar a rua, dar uma esmola, seja lá o que for. A questão agora para a gente é, por que eu faço aquilo que eu faço? Como bem ao próximo, é o que Jesus está começando a colocar para esse jovem. Não adulterarás, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem. Aí o jovem para e diz assim, olha, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. E a questão do coração desse jovem é, o que me falta ainda? A humanidade destituída de Deus, meus queridos irmãos, ela respira um vazio interior terrível. A humanidade afastada de Deus, ela vai procurar o seu próprio bem. Ela procura o bem, nem que seja no outro, em paixões, em amores. Ela procura o bem em realizações pessoais. Ela procura o bem naquilo que faz bem a ela. Bota tudo em algum lugar, assim, na mente, no coração. Vai guardando aquele negócio ali, porque o objetivo é você se sentir bem. A gente sai nesse desespero de vida. Vocês estão percebendo o drama que esse jovem está vivendo aqui? Talvez seja o drama seu e talvez de muita gente que você conhece. O que é que falta ainda?
Estou fazendo isso tudo, Jesus. Estou buscando isso tudo, Jesus. O que é que eu preciso ainda? O que é que está faltando para mim? Para eu me sentir vivo, para eu me sentir bem. O que é que está faltando? Porque isso tudo eu tenho feito. Só que, preste atenção, que tem mais um detalhe para a gente prestar contas aqui nesse texto. Nunca Jesus falou, se referiu a esses 10 mandamentos como algo que fosse simplesmente uma prática mecânica. Antes, Jesus dizia assim: olha, o que interessa aqui é a intenção do seu coração. Então, se alguém olhar para alguma mulher, se alguém na mente furtar, se alguém na mente desejar a morte, esse aí já pecou. Esse jovem, ele ainda estava com a mente da cultura na época aqui. A cultura judaica que dizia assim: é só fazer isso daí que vai dar tudo certo. É só praticar isso aí que vai dar tudo certo. Meus irmãos, quantas vezes cada um de nós deixa de questionar a existência a partir do nosso coração e começa simplesmente a somente reproduzir uma lógica mecânica de vida, sem pretensão nenhuma de concordar ou discordar, simplesmente vai ali, reproduzindo isso, reproduzindo. Isso a gente faz em qualquer lugar, inclusive na igreja. A gente se torna uma espécie de crente ativista. Que está o tempo todo só fazendo e obedecendo. E em vez disso gerar uma coisa boa, isso acaba gerando arrogância no nosso coração. A gente vai achando que a gente de fato consegue realizar as coisas de Deus. A gente vai achando, muitas vezes eu vi alguém falar assim: Deus é muito privilegiado por ter um filho como eu. Tão bom. A gente vai meio que sofrendo de uma síndrome do irmão mais velho, daquela parábola, lembra? Que diz assim: olha só, eu sou muito melhor do que ele. Eu que não vou entrar nessa festa com esse pródigo aí. Gastou tudo e agora eu. E esse jovem estava vivendo exatamente essa vida aqui. Só reproduzindo uma lógica. Sem perguntar ao próprio coração: por que eu faço aquilo que eu faço? É para quem que eu faço? E a resposta que Jesus estava dando a ele era: você está fazendo para você mesmo, meu querido. Enquanto a vida ela gira em torno do nosso próprio coração ou do nosso próprio umbigo, ela não explode. Esse jovem, ele vivia o drama da pessoa que quer controlar a existência. Sabe, quando a pessoa quer ter uma rotina controlada, toda direitinha, quando ela ama, mas ela ama de forma controladora, e ela quer tudo funcionando daquele jeitinho ali, porque senão ela perde as estribeiras. Sabe, quando a pessoa gosta, mas ela gosta de tudo do jeito dela. Sabe, quando a pessoa vive e faz o trabalho bem feito, agora ele não pode perder o controle de absolutamente nada, porque perder o controle absoluto das coisas significa que o coração dele vai estar em caos e em tumulto. E ele não consegue prosseguir assim. Ele tem que controlar tudo. Ele tem que ter metas. Ele tem que ter objetivos. E ele tem que traçar esses objetivos. Só que ele não questionou que alguém já traçou para ele esses objetivos. Ele foi criado numa cultura. E a Bíblia é muito categórica e clara. Jesus Cristo sempre foi muito claro a esse respeito. Ou você tem dois senhores, ou é Deus, ou é riquezas. As riquezas vão te dar assim uma emulação, uma ilusão, um holograma de controle da vida. Porque você pode comprar, porque você pode vender, porque você pode ir e vir, porque você pode opinar, porque você pode escrever e se distrair. Nessa grande praça da alimentação, que muita gente acaba transformando a própria igreja. Mas Jesus está dizendo assim: a vida toda arrumadinha assim, ela não explode. Ela não é possível. Ela não é vida. Ela não é experimentada realmente. Ela é uma ilusão. E biblicamente, ilusão é uma coisa que não existe. Ela não pode ser fabricada. Uma realidade divina, ela não pode ser fabricada.
A gente não pode criar um céu na terra a partir da gente mesmo. A isso a Bíblia chama de Babel, de confusão, de coisa que o homem constrói e que o homem se perde. E hoje em dia, a gente vive na era do desejo e do desejo legítimo. É assim que a gente vive, do jeito que o jovem rico vive. A humanidade diz isso daí: se eu quero alguma coisa, eu faço alguma coisa. Se eu pretendo alguma coisa, eu realizo alguma coisa. E o jovem estava dizendo para Jesus: mas eu realizo tudo isso daí. Eu faço tudo isso daí. E hoje em dia, talvez a grande maioria da sociedade não esteja atrás de cumprir os 10 mandamentos, mas está atrás de tudo aquilo que é oferecido como meta e script de vida, tentando ali controlar a existência toda. Aí o jovem está dizendo: eu faço tudo isso aí, eu realizo tudo isso aí. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O jovem rico fazia porque queria, não fazia? Imagina que a gente vive numa sociedade onde o desejo de todo mundo é legítimo. Imagina que a gente vive numa sociedade que diz que hoje em dia aquilo que é bom é encontrado no próprio coração, porque a pessoa diz assim na formação de seus afetos: eu sinto que eu me sinto bem fazendo isso, eu sinto que eu sou bom, logo quem discorda de mim não é bom, então será rejeitado. O que é que vai acontecer com essa sociedade, se não a fragmentação total? O que é que tem acontecido com os casamentos, se não a fragmentação? O que é que tem acontecido com as famílias, se não a dispersão? O que é que tem acontecido com fidelidade e lealdade, se não conceitos quase que assim utópicos, inexistentes, para longe da realidade? A não ser quando se leva alguma vantagem. O que é que tem acontecido com a sociedade que está total vazão aos seus desejos? Por favor, meu irmão, olhe no jornal e me diga. Por favor, meu querido, abra qualquer página da internet e me fala. Por favor, meu querido, olhe para a situação no Oriente Médio. Olhe para a situação da nossa cidade. Olhe para o nosso litoral. Olhe para os desastres. E me fala, o que é que uma sociedade orientada segundo os seus próprios desejos e que legitima os seus próprios desejos, porque determina para si aquilo que é bom, tem feito? Tem gerado uma degradação. E meus queridos, vocês não têm ideia, abrindo meu coração com vocês agora, de quantas crianças e adolescentes eu não tenho conversado, porque tem falado assim: eu vivo isolado, e eu tenho tudo. E vamos combinar uma coisa: criança e adolescente hoje tem muito mais do que a gente tinha na época da gente, né? Não é verdade? Eu acho que minhas filhas têm mais brinquedo hoje do que eu tive na minha vida inteira. Porque tudo vem com brinquedo, né? Hoje em dia. Você tropeça um brinquedo, você ganha um brinquedo. Qualquer canto você ganha um brinquedo, né? A gente tem hoje em dia tudo para essa galerinha. Desculpa o termo, a expressão galerinha. Adolescente hoje tem celular e caro. Financiado em 10 vezes. Um mês um rim, o outro mês um pulmão. E aí vai, né? Por aí vai, né? A gente tem tudo. Mas quantos deles não tem chegado para mim e falado assim: o que eu queria receber era um não. Não pode. Literalmente eu já ouvi isso, e não foi uma vez nem duas. Pastor, eu vejo lá em casa, a gente faz o que quer. A minha mãe chega cansada e diz assim: depois eu conserto. Ela entra no quarto dela e fica lá. E seu pai? Não, meu pai não mora mais na minha casa. Ou então, meu pai mora na minha casa, mas assim, a gente se vê de manhã. Ah, mas cada um vai vivendo na sua vida, né, pastor, né? Eu digo, não. É assim que as coisas devem ser, não. Família é lugar de convívio. Não é lugar de cada um no seu quadrado. Quando a gente coloca, meus irmãos, uma televisão para ocupar o principal lugar da casa,
onde a gente orienta tudo para aquelas coisas ali, eu acho que a gente está com um problema imenso. Quando filho da gente, quando adolescente, tem não poucos aqui, graças a Deus, eles vivem em função de achar uma tomada para carregar o celular, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Essa vida orientada para o próprio desejo, meu querido, é um caminho de infelicidade biblicamente. Esse caminho orientado para si mesmo é um caminho, assim, biblicamente equivocado. O que Jesus condenava aqui nesse jovem não era simplesmente as suas riquezas, mas era para quem ele tinha essas riquezas. Porque ao longo da história, Deus chamou e constituiu homens muito ricos, poderosos, mas que, prestem atenção, nenhum deles viveu para ele. Vamos versar sobre eles rapidamente, panoramicamente. Abraão, Deus chama Abraão. Abraão de fato se tornou um homem muito rico, muito poderoso, né? Mas ele não vivia para ele. Ele vivia para os objetivos de Deus. Isaac da mesma maneira. Se a gente for um pouco mais na frente na Bíblia, José ele se torna assim o vice-rei, o vice-faraó, vamos dizer assim, de todo o Egito. Mas tudo aquilo que ele tinha não era para ele, era para concretizar essa coisa toda que Deus tinha para ele. A gente vai um pouco mais à frente e a gente vê um Neemias que recebe muita riqueza do rei para reedificar Jerusalém. E nada daquilo era para ele, ele prestava conta de tudo para o reino. A gente vê uma rainha Esté, jovem, adolescente, que agora tinha todo o make-up, toda a maquiagem, que antes ela não tinha. Que agora ela tinha uma coroa que antes ela não tinha, que agora ela tinha vestidos que agora ela não tinha, o prestígio que antes ela não tinha, mas que agora ela diz assim: eu vou falar com aquele rei, talvez eu morra no caminho e na tentativa, eu perca tudo, mas eu não vivo para mim. Então, Jesus ele tinha alguém como José de Arimateia, depois na história da Bíblia, um centurião, gente da casa de César. O problema não é ter, meu querido, é para quem você tem. É a serviço de quem isso tudo está. E aí Jesus ele diz assim, disse-lhe Jesus, e aqui ele chega no coração da humanidade, naquilo que a humanidade quer. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, pinça essa palavra, guarda ela, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Só que o jovem não quis. E por que Jesus estava dizendo assim, que se queres ser perfeito? Jesus não estava dizendo assim, olha, você é um inútil e você não presta para nada. Jesus ele estava dizendo assim, olha, você tem tentado e eu estou entendendo que você tem muito boa intenção, mas péssimas ideias. Você está assim, tentando muito, só que você não é íntegro. A palavra perfeito aqui significa ser íntegro. Você não é íntegro ainda, você é parcial. Você quer conciliar as coisas, você quer conciliar os desejos do seu coração com os objetivos de Deus. Você está tentando harmonizar as duas agendas. Você está tentando ver se dá um jeitinho de fazer um pouquinho para Deus, de fazer um pouquinho para você também. Você está tentando levar duas vidas e você nunca vai conseguir levar duas vidas. Você só é uma pessoa, um coração, um espírito, um corpo. Então só tem um caminho, meu querido. E esse caminho é o caminho da integridade por Deus. E a gente só entende o que é ser gente na vida, o que é se sentir humano, se a gente perguntar àquele que é o bom e que criou o ser humano, que possa explicar para a gente como a gente pode ser um. A sensação da gente viver uma vida partida gera ansiedade. Se você está aqui na igreja agora e o seu coração não está aqui, está no meu filho que está doente, e por sinal lá em casa está todo mundo, se está na sua vida acadêmica, se está na sua vida profissional, isso vai gerar em você um desespero, meu querido, que você não tem ideia. O seu corpo está na cama, mas seu coração está lá no seu ambiente de trabalho. Seu coração está na sua conta corrente. Seu coração está na sua vida acadêmica e nos seus próprios objetivos. Isso gera na gente ansiedade, porque ninguém consegue viver com o coração fora do corpo. Então o caminho nosso é de entrega total.
E aí Jesus fala assim: só tem uma coisa que falta para você: ser íntegro, estar por inteiro na vida, preencher esse vazio todo que está dentro do teu coração. Só tem um jeito: vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. Jesus estava dizendo assim: o que é que você ama de verdade nessa vida? O que é que você ama de verdade nessa vida? O que é que você ama de verdade nessa vida? A sua vida depende de quê e de quem? O que é aquilo que, se for arrancado de você, você perde as estribeiras? Você diz assim: eu não consigo continuar daqui para frente. O que é? O que é? Jesus está dizendo aqui, está revelando o coração desse jovem. E ele está dizendo assim: olha só tem um caminho aqui. É se você fizer isso. Só que se Jesus dele desse somente o castigo, venda tudo que você tem, viu? Mas Jesus está dando aqui um ingrediente. Ele diz àquele jovem aquilo que ele disse para os discípulos dele. Jesus chega para homens que estão pescando e diz assim: segue-me. E eles largam tudo e seguem. E aí, aquele jovem recebe o mesmo segue-me, o mesmo convite de Jesus. Jesus está dizendo assim: me siga. Me siga. O que Jesus estava propondo àquele jovem é: está na hora de você nascer de novo, meu querido. Porque seguir Jesus aqui não é simplesmente ir atrás de Jesus e assistir Jesus. Pelo contrário, era imitar Jesus. Era estar tão perto de Jesus, que existia uma expressão antigamente no tempo de Jesus, é que quando o discípulo ele andava tão perto, seguindo o mestre, que ele se sujava com a poeira dos pós do mestre. Esse era o caminho que Jesus estava propondo para ele: me siga de perto, veja o que eu faço e aprenda comigo. Me siga, veja o que eu estou fazendo e me imite. Se desprenda, se desapegue desse mundo. Está na hora de viver o reino, está na hora de viver valores do reino, está na hora de perceber que até hoje você viveu governado por coisas da cultura, está na hora de perceber que talvez até hoje você viveu governado por desejos do próprio coração, está na hora de perceber que até hoje você viveu acorrentado e agrilhoado por uma série de coisas que te prendem, que talvez você foi possuído pelas suas próprias posses, e que está na hora de você se alforriar, meu querido, nessa manhã, de todas as suas ansiedades, de todos os seus medos, de tudo aquilo que te prende, e de você de fato seguir Jesus Cristo. O caminho está aberto, a cruz estava lá, Jesus estava lá, Jesus abriu o caminho para o céu. Você pode entrar hoje. Cada um de nós é tentado a cada dia a encarar uma proposta que não seja a cruz. Porque a cruz vai demandar da gente que a gente abra a mão. E eu vou dizer para você assim, que a cruz não diz para a gente pagar o preço não, porque o preço já foi pago na cruz. Mas para o nosso próprio bem, a cruz convida cada um de nós a se desprender daquilo que de fato prende a gente. Porque essa coisa que prende a gente, muito provavelmente está atrapalhando os seus relacionamentos pessoais. Muito provavelmente está atrapalhando sonhos do coração. Muito provavelmente está atrapalhando até seu sono. Às vezes é o apetite, não é o meu caso. Mas muitas vezes atrapalha a vida. E Jesus está dizendo assim, para o seu próprio bem. Por quê? Porque na frente daquele jovem rico estava a personificação do bom, o verbo que se fez carne. Então imagina a própria bondade olhando no fundo dos teus olhos e dizendo assim: o que é que você precisa se desfazer para você encontrar aquilo que é bom na vida? Porque
Ele cria a vida e a vontade dele é que você se sinta vivo, porque bondade nunca é bondade para si, porque bondade que é egoísta não é bondade, ela perde totalmente o seu conceito. Bondade é sempre uma coisa altruísta, para fora de si mesma. Então Jesus Cristo estava ali como Deus encarnado, manifestando bondade a cada palavra, apesar daquilo tudo parecer uma grande reprimenda, e no jovem rico, e soar como sendo uma bronca que ele não conseguiria lidar, e ele sai dali triste, mas essa não tem que ser a sua resposta. Nessa manhã, meu querido irmão, Deus te convida para a gente finalizar a nossa conversa, a você descobrir aquilo que é bom. Porque aquilo que é bom não está nesse mundo, está para além desse mundo. Vai usar as coisas desse mundo, sim, vai. A serviço dele, para a obra dele. Porque sim, nós estamos fazendo parte sim de uma coisa muito maior, meu querido. E estamos fazendo parte de uma coisa muito maior. Jesus Cristo disse assim: olha, eu vou subir ao céu, mas eu vou voltar, viu? Maranata, ora vem Senhor Jesus. E esse Jesus Cristo vai voltar. E até ele voltar, ele disse assim: olha, eu vou deixar uma obra para você fazer. Você está convidado para essa obra maravilhosa, irmão? Você tem um convite de Deus para a sua vida ter um objetivo inteiramente novo. Para quando você for conversar com as pessoas, você simplesmente transpirar esse negócio aí. Você ser o homem que passa num vale desértico e gera vida. Jesus te convida hoje a entrar na vida. Se sentir exultante, forte e feliz. De fato, Ele vai te equipar, e preste atenção nisso, de tudo aquilo que você precisar. De formação, porque Ele proveu formação para os seus discípulos. De material, porque Ele proveu material para os seus discípulos. De relacional, porque Ele promoveu para os seus discípulos. Por que você acha que vai faltar para você, meu querido? Viver a vida em torno disso é uma prisão. Então se libere, entregue isso tudo a Deus. Talvez sim, você vai ter que se desfazer mesmo. Materialmente, bota no LX, sei lá, se desfaça, reordene, replaneje. Por quê? Porque Deus quer que você seja íntegro, uma pessoa, um coração num lugar só, concentrado ali. Você é um, não disperso, mas um. Esse é o caminho da gente. Quero te convidar a orar agora. E a estar na presença desse Deus maravilhoso, mais uma vez em oração. Pai, o caminho do coração da gente é esse, Senhor. O caminho do coração da gente é ser uma pessoa só. Só que a gente só consegue isso, Deus, só consegue isso, Senhor, se a gente de fato se desprender. Mas Deus, as coisas às vezes para a gente é tão difícil, Senhor. E a gente tem que abrir o coração para o Senhor agora. E para a gente mesmo e dizer, às vezes a gente não sabe nem o que é que está aprendendo a gente. Assim como o Senhor revelou aquele jovem rico, Deus, revela a cada um de nós aquilo que nos prende. Aquilo que a gente tem medo de perder. Aquilo, Deus, que possui a gente, que a gente pensa que possui. Mostra para a gente, Deus, que caminho é esse que o Senhor tem traçado para a gente? Mostra para a gente, Senhor, que caminho é esse, Pai, que o Senhor tem mostrado para tanta gente ao redor do mundo. Um caminho de vida verdadeira, de exultação real, de felicidade eterna. Faz, Pai, com que o nosso coração transborde na Tua presença e que isso influencie cada aspecto da vida da gente, Deus. É o que a gente te pede, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos.